1 Samuel, capítulo 16, versículo 12 e versículo 13. 1 Samuel, capítulo 16, verso 12 e verso 13. Coloca na área para mim, João, por favor. Veja o que diz o texto. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Verso 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Agora Salmos, João. Salmo capítulo 78. Salmo 78, versículo 70. Eu vou ler até o 72. Salmo 78, 70 até o 72. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Salmos. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redes das ovelhas. Tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. 7:3. Versículo 73. Não, capítulo 78. Módulo 72. Desculpa, é isso mesmo. Amém? 72. Eu confundi com Samuel 13 aqui e o número errado. Veja, quantos aqui já receberam uma promessa de Deus? E às vezes a gente mesmo recebendo a promessa do Senhor, a gente se pergunta: Senhor, por que parece que eu estou distante disso? Imagina Davi. Foi ungido rei. Foi escolhido para ser rei. Ele não saiu dali e foi tomar o trono. Pelo contrário, ele saiu dali e voltou para as ovelhas, voltou para o pasto. Às vezes tudo parece estar indo na direção contrária do que o Senhor falou. Às vezes Deus tem uma promessa sobre a sua vida e Ele quer cumprir essa promessa, mas as circunstâncias da sua vida parecem te manter muito longe disso. Parece te manter muito distante disso. Veja, estamos numa obra a qual o Senhor está dando crescimento, e o Senhor já falou para mim coisas profundas que vai acontecer, não só para mim, para muitas pessoas que olham por este ministério, sabem o que Deus vai fazer aqui. Aí a gente vem para o culto de quinta-feira com poucas pessoas, é o começo. Deus vai fazer coisas grandes. Às vezes a gente olha e parece que, não sei não, só o João para poder passar letra, tirar foto, botar live. Meu Deus, não dá certo. É o Diogo para cantar, para pregar, não está dando certo. É um caminho. O trono chega, mas primeiro Deus vai te mandar para o deserto. O trono chegou para Davi, mas primeiro Davi precisou voltar para o pasto. E lá no pasto aprender com o Espírito de Deus o que fazer. Entenda, Deus te ungiu para fazer uma determinada obra. Mas Ele também te levou para o deserto e te deu uma visão. Mas te colocou no silêncio. Ele te unge, mas te manda para o deserto. Ele te levanta, te dá uma visão, mas Ele leva você para o oculto, no silêncio. Ele promete um crescimento, mas permite que você fique no anonimato, escondido, porque é ali que Ele está te forjando. O deserto não é o fim da promessa. Já falei sobre isso aqui, teve uma ministração que eu falo, que ele é o berço dela. Então o deserto não é o fim da promessa, ele é o berço dela. Davi foi ungido. Amém? Amém. Ele foi ungido no meio dos seus irmãos. E mesmo sendo ungido no meio dos seus irmãos, ele voltou para as ovelhas. Às vezes as pessoas, os irmãos podem ter olhado e falar, até esquecido, que
eles estavam na guerra contra Golias, né? E ninguém pensou no seu irmão, que foi ungido do Senhor. Eles, balela, Samuel deve ter ficado caduco. Samuel endoidou. Era para ter ungido um de nós, não ungiu. Agora estamos aqui com Saul. O que vai acontecer? Não sabemos. Entenda. O que Deus fez ali com Davi. Às vezes o que Deus está fazendo com você, as pessoas à sua volta não vão entender. Ou talvez Deus está fazendo algo com alguém perto de você e você não está entendendo. Nós temos essa dificuldade de compreender as coisas. Veja, domingo agora nós tivemos a visita do Bispo William. O Bispo William ministrou coisas profundas, que muitas das vezes a gente não entende, não compreende o que o Senhor está querendo falar através da vida dele. E aí tivemos histórias de pessoas que foram pesquisar, e vou ir atrás, e olhar. É bênção. Precisamos realmente ver isso. O nosso problema é que a gente começa a olhar com outros olhos. Assim foram os irmãos de Davi. Davi? O cara que olha o pasto? Esse cara é filho do pecado. Veja, mais uma vez, Deus rompendo com a religião. Uma pessoa que era filha de adultério. Davi foi gerado no ventre de um adultério. Por isso que era excluído dos seus irmãos. Colocado de lado. Foi fora do tempo. O seu pai não estava casado com ela quando ela engravidou. Entenda todas essas coisas que estavam acontecendo naquele momento. O profeta, Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé. O profeta olha os irmãos e pensa, certamente é este, homem forte de guerra. Deus vai querer levantar esse cara. E Deus fala para ele assim, não, esse cara não. Eu não vejo como o homem vê, Samuel. Nós homens temos um problema de enxergar de uma ótica. Nós temos uma ótica das coisas, Deus tem outra. E quando eu passo a enxergar da ótica de Deus, eu começo a quebrar muitos tabus na minha vida. Eu começo a quebrar algumas coisas, a religião já não se enquadra, já não se cabe mais. Veja, quem foi que mais bateu em Jesus? O apedrejou, tentou matar de diversas formas, até que conseguiu pôr numa cruz. Embora ele desejou aquilo. Foram os religiosos. Quem é que foi levar a causa lá na frente? Os religiosos. A religião mata. A religião te joga fardos pesados. Porque você tem que fazer assim. Se você não fizer assim, você está errado. Porque você tem que concordar com tudo que eu, seu pastor, estou falando. Porque se você discordar de mim, então você está num grande problema. Porque você está em rebeldia. Olha o peso. Você não vai para o culto, por isso que você está enfermo. Você saiu da igreja, foi para outra igreja, por isso teus filhos morreram, por isso teu marido morreu, por isso fulano morreu. Bobagem. Isso é religiosidade, Jesus não está nisso. Jesus não morreu para te entregar um fardo, um cargo. Ele morreu na cruz para te dar liberdade, libertação, te libertar e não te fazer escravo de uma religião. Foi sobre isso que o Bispo William pregou domingo. Glória a Deus. É sobre isso que ele tem falado. De uma maneira mais seca. Entenda que Deus não enxerga como o homem enxerga. Por isso que Deus ungiu Davi. Mas no dia seguinte, ele voltou a cuidar das ovelhas. Não se assuste. Se Deus falar, vou fazer tal coisa com você, e você sair dali e continuar fazendo o que era antes. Existe um processo para cumprir a promessa dele. Davi foi ungido rei, mas ainda cheirava pasto, tinha cheiro de ovelha e feitinha. A unção te revela o seu destino.
mas o processo vai revelar quem você é. Deus vai te ungir para falar, olha, seu destino é esse. O processo vai revelar quem você é. Talvez Davi, quando estava lá, depois de ser ungido, cuidando das ovelhas, ele viu o leão, teve medo. Ele falou, Deus, eu sou um medroso. Eu sou pequeno. Eu não consigo derrotar um leão que é forte e feroz. Eu não sou de guerra como os meus irmãos. Mas ele lembrou do destino dele. O Senhor me ungiu. O Senhor me ungiu. Se o Senhor me ungiu, o seu Espírito está sobre mim. E se o seu Espírito está sobre mim, eu sou tão forte quanto Sansão. Então eu consigo derrotar ele. E por isso Davi enfrentou o leão e ganhou. Depois apareceu um urso. E da mesma forma ele acreditou. Foi e derrotou o urso. Quando ele encontrou Golias, ele falou, eu vou na força do Senhor. Determinado, cheio de fé. Entenda, foi um processo. Para ele enfrentar Golias com coragem, ele precisou enfrentar o leão com medo. E ver que Deus era com ele. O processo vai revelar quem você é. A sua essência, a sua estrutura. Davi não correu atrás do trono depois que foi ungido. Ele foi ungido e não correu atrás do trono. Não, ele voltou para o campo. Ele entendeu que ele foi ungido, o profeta ungiu ele, Deus mandou. E ele sabe o que Deus ia fazer. Mas não era naquele tempo. Ele voltou para o pasto. De repente ali sentou, pegou a sua harpa e começou a entoar louvores ao Senhor. Porque quem é escolhido por Deus não precisa se promover. O céu vai fazer isso para você. Você não precisa subir e falar, eu vou porque agora eu sou, eu faço, eu aconteço. Não. O céu vai fazer isso. O céu vai se encarregar disso. As pessoas vão ter que ver. O tempo certo vai chamar você. Se você permanecer fiel no que Deus confiou a você. Se você se manter fiel no propósito que Deus colocou sobre a sua vida, o Senhor vai te revelar no tempo certo. Só se manter firme. O deserto não é um castigo. As pessoas oram por mim, pastor, que eu estou num deserto, eu estou numa prova. Para que tem prova na escola? Para testar o seu limite, o seu conhecimento, ver se você está apto ou não está apto. Entenda, o deserto ele não é um castigo. O deserto ele é treinamento. O deserto é para treinar você, para forjar você. Não é para te destruir. Antes de enfrentar Golias, Davi enfrentou o leão, enfrentou o urso. Ninguém viu ele enfrentando. Ninguém aplaudiu. Ninguém está ali para falar, nossa, Davi se enfrentou o leão, vai lá, Davi, estou torcendo por você. Uhul! Não. Mas Deus estava presente. E Deus registrou tudo. E Deus não esquece. As batalhas que você vence no secreto vão habilitar você para as vitórias em público. Mas antes de vencer em público, vença no oculto, vença no secreto. Talvez ninguém saiba das guerras que você trava sozinho. Ninguém entende como trabalha a sua mente. Os medos, os conflitos, as dúvidas, as incertezas. Mas Deus está te preparando em silêncio para um momento de exposição. Deus está te preparando em silêncio para um momento de exposição, para expor você. Deus não quer apenas te usar, Ele quer te sustentar quando te usar. Existe uma enorme diferença nisso. Deus usa até uma mula, então usar Ele usa qualquer um, mas Ele quer sustentar você quando Ele te usar. Deus usou Davi, mas sustentou Davi como um grande rei. Deus usou Saul,
mas não sustentou Saul. Entenda, o deserto, ele vai forjar o caráter, porque o que vem fácil, também vai fácil. Sabe as pessoas que ganham dinheiro rápido e fácil, daqui a pouco a pessoa está pobre do mesmo jeito? Você vê pessoa que cresce em periferia, vive aquela coisa, e aí quando ganha 1 milhão, ganha na Mega Sena, ganha alguma coisa, não dura muito tempo, perde tudo e volta pior do que estava antes. Mais endividado do que era antes. Antes a dívida era de 10, 5 mil, aí sua dívida passa para 3 mil, não, 150 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão. A pessoa acarreta uma dívida muito maior, às vezes, até do que ela ganhou. Por quê? Porque o deserto, ele vai forjar caráter. A pessoa que pega aquilo que é fácil, de mão beijada, não sabe lidar, não vai saber valorizar, não vai saber controlar, conduzir. Então o que fácil vai fácil, mas o que é moldado no fogo permanece. Tudo aquilo que é forjado vai permanecer. Para tudo. Seja no seu interior, seja aquilo que Deus quer colocar sobre a sua vida, seja matéria. Se você pegar qualquer coisa que não passa por um processo, quebra fácil. Quando passa por um processo diferenciado, ele dura mais tempo, ele permanece melhor. Então o tempo de espera é um tempo da construção. Esperar faz parte do processo. O tempo faz parte do processo, porque Deus está construindo algo. Toda a construção que começa do zero e levantada da noite para o dia, certamente não tem alicerce, não tem estrutura. Às vezes você vai comprar uma casa, você descobre que aquela casa foi construída da noite para o dia. O que você vai fazer? Derrubar tudo e fazer do zero. Porque não tem fundação. Da noite para o dia você levanta o quê? Parede e telhado. Deus não quer te fazer construir em você algo apenas de parede e telhado. Ele quer algo de estrutura. Quando ele fala de aqueles que constroem a sua casa na rocha, é sobre a estrutura. Demora. Demanda tempo. É que nem a história dos 3 porquinhos. O porquinho que fez a sua casa de palha porque ele queria ser mais rápido, porque ele queria brincar. O que fez de madeira também. E o outro que fez sua casa ali de cimento, de alvenaria, ele gastou tempo, porque ele não focou em brincar. Ele focou em ter estrutura. E a estrutura protegeu ele do lobo. É uma história simples e boba, mas é muito real. Tem gente que quer atropelar o tempo, quer atropelar o processo. Vai atropelar o processo, eu vou fazer o que eu quero agora. Você quer. Mas Deus me ungiu, Deus te ungiu, mas não é agora. Existe tempo para as coisas acontecerem. Deus não tem pressa, quem tem pressa é o homem. Ele prefere um filho maduro do que um rei tolo, imaturo. Ele quer te colocar num trono de honra, mas ele quer que você suba ali com maturidade. E maturidade aponta para a humildade. Por isso que muitas pessoas têm capacidade. Você vê, poxa, a pessoa tem potencial. Mas Deus não levanta. Por quê? Porque não está pronto. Se subir vai pisar em todo mundo. Porque está imaturo. Não consegue ter maturidade de parar e tentar analisar e ver o que a pessoa quer passar. Não, pega uma palavra da pessoa e já quebra todo o contexto. A pessoa quer aprender assim, eu estou te ouvindo falar, estou tendo uma conversa com você. E você está falando as palavras, eu estou atento em uma palavra errada. E uma palavra errada já desconstruiu todo o seu contexto. Está errado. Eu tenho que entender o que a pessoa quer transmitir. A fala é uma figura de linguagem, assim como imagens e gestos. São figuras de linguagem. A fala é uma figura de linguagem, por qual nós nos comunicamos muito bem. Mas nessa comunicação, uma palavra pode vir errada. E quando a palavra vem errada, você desconstrói tudo. Às vezes a gente está falando alguma administração, alguma coisa, eu vou lá e coloco, porque nós somos sendo usados por Deus para iluminar o caminho das pessoas. E isso é espiritismo. Não faz sentido. Se Deus é luz, eu vou ser luz no caminho do meu irmão.
Entenda. O problema é não entender o contexto. Eu quero entender a palavra. Ah, mas a palavra é isso e está errado. E acabou, a pessoa colocou a palavra errada. Mas cabe no contexto que está se falando? Não cabe. Então entenda o contexto. Mas eu quero pegar uma palavra e desconstruir tudo. Isso é imaturidade. E o céu trabalha com um propósito, não com pressa. Deus te chamou e vai te preparar para aquilo. Se você continuar atrasando o que Deus está fazendo, você vai continuar lá, estagnado. Nada vai mudar. Se você não aceitar essas mudanças, nada vai mudar. Deus não tem pressa para isso. Ele quer fazer você entender o propósito e você amadurecer. Enquanto você fica reclamando da demora, Deus está estruturando para você não quebrar quando fortes chuvas vierem. Tempestades vierem, você não vai quebrar. Entenda. Quando o peso da promessa chegar nos seus ombros, você tem que ter estrutura para suportar esse chamado, para suportar este ministério, os apontamentos, as críticas, as dificuldades. Olharem para você e falar: cadê o seu Deus? Você tem que estar pronto para isso, tem que ter estrutura emocional para isso. O trono, onde Deus quer te colocar, exige isso. Exige uma estrutura espiritual para entender o que é espiritual e não o que é carnal. Coisas do Espírito se explicam com coisas do Espírito, não com coisas da carne, não com matéria. O trono exige estrutura espiritual, exige uma estrutura emocional e uma estrutura ministerial. Sou pastor, vou avançar na igreja, vou fazer a coisa acontecer, mas como que é o meu lar? Minha esposa me respeita como pastor, meus filhos me respeitam como pastor? Amém. Então é o primeiro ponto. Se não, é o primeiro ponto que deve ser moldado. É a estrutura ministerial, está ali. Se eu não tenho liberdade de chegar na minha esposa e contar dos meus problemas e minhas dificuldades para ela, eu estou com um problema. Deus está colocando tudo isso dentro de você. E dentro de cada um que permanece firme, mesmo sem ver o resultado. Davi foi ungido, mas quanto tempo levou para Davi tomar o trono? Tomar não, né? Deixa eu mudar a palavra, para ver pessoas que às vezes assistem e usam apenas a palavra, né? Davi não tomou a palavra. Essa pregação está toda errada. Imaturo. Davi não tomou o trono. Deus o colocou ali. Entenda? Deus está colocando tudo isso dentro de nós. E para cada um que permanecer firme, Deus está estruturando tudo isso. Davi nunca pediu o trono para Deus. Nunca. Mesmo quando teve a oportunidade, Davi não foi lá e pediu. Davi também não foi lá com força. Eu quero, porque eu vou pegar, porque eu aprendi na Bíblia que Jacó lutou com um anjo, então eu vou lutar com Deus e eu vou conquistar porque é meu. Não. Davi se posicionou e esperou. O trono encontrou Davi. Ele apenas serviu ao Senhor, serviu ao pai, serviu Saul, serviu ao rebanho das ovelhas, serviu à causa. Ah, o Golias? Vamos lá para cima. Aí foi colocado como um cara forte no exército, e todas as batalhas ele começou a ir lá e travar pelo reino, sem ser rei. Sem ser rei. Ele poderia ter matado o Golias, mas está vendo aqui? Sabe por que eu fiz isso? Porque o Espírito de Deus está sobre mim, Saul, e você está perturbado porque o Espírito de Deus deixou você. O trono é meu. Eu proclamo meu trono agora. Israel todo ia ver que o cara matou o Golias, que o cara não sei o quê. O Espírito de Deus está realmente com esse cara. Poderia ter feito? Poderia. Ele fez? Não. Quando Saul tentou matar, sabendo que ele era ungido do Senhor,
que que Deus ia dar o trono para ele, né? O que ele fez? Foi atrás de Davi. Lá na caverna, quando ele entrou para fazer as suas necessidades, Davi estava lá escondido com seus soldados. Os soldados falaram: Davi, agora Deus está te entregando nas suas mãos. Mata ele. Davi: não. Longe de mim tocar no ungido do Senhor. Mas o Espírito não está mais dele. Mas o Senhor ungiu. Eu não vou tocar. Sabe qual é o problema? Tem muita gente tocando, mas que não sabe. Saul estava perturbado, fazendo um monte de besteira. Tentava matar quem era ungido. Tentou matar quem tinha promessa. Tentou fazer com que não se cumprisse a palavra do Senhor. Mas Davi fez o quê? Eu não toco no ungido do Senhor. Senhor é o teu ungido. É teu problema, não é meu. E nós sabemos o quê? Ah, essa pessoa está vendo tudo errado. Essa pessoa tem que se lascar. Tem que não sei o quê. Está errado. Isso prova imaturidade. A pessoa, quando ela é madura, ela pensa o quê? Senhor, é o teu problema. Muda, transforma ou tira. Mas é um problema do Senhor. Entenda, quem serve hoje vai governar amanhã. Davi serviu seu pai. Davi serviu seu rei. Davi serviu as suas ovelhas. Então ele virou rei. Sirva a causa do Senhor. Qual é a causa do Senhor? Levar almas ao céu. Então, se essa é a causa do Senhor, eu preciso servir essa causa. Sirva a causa. Sirva hoje, para você governar amanhã. Enquanto Saul era aplaudido, Davi era esquecido. Mas quando Saul caiu, Deus já tinha alguém preparado no secreto. Estava tudo acontecendo aqui, está todo mundo vendo. Ó, Saul, rei, brilhando. Ah, Lord, Davi está aqui, ó, escondidinho. Fica aqui, Davi, comigo, caminha comigo, aprende no que é. Saul está aqui, tá, deixa ele curtir. Bora, vem, Davi. Tá pronto, Davi? Tá pronto? Tá. Vai lá, Golias. Está chegando a hora. Pronto, Davi? Vai lá. Vai levar uma marmitinha para os seus irmãos. Quando Davi chega, o exército todo de Israel amedrontado. Ele: opa, já passei por isso. Já tive medo. Mas o Espírito está sobre mim. Tanto que ele vai e começa a encorajar. Vocês são um exército de Deus, do Deus vivo. Vocês estão com medo? Eu vou. Davi, você é louco? Eu vou. Entenda, Saul estava esperando somente o exército, né, dos filisteus avançar. Porque já estavam todos desanimados. Sabiam que iam cair. Falou: eu vou lá, eu vou morrer. Se eu mandar qualquer um dos soldados, nenhum dos soldados quer ir. Se eu mandar mandando para a morte, a gente vai ficar condenado, está tudo certo. Vamos esperar eles ir, vamos para o confronto e seja o que Deus quiser. Foi assim. Mas Davi chegou e mudou todo o rumo da história. Determinado, cheio de fé e ousadia. Fez o que o Senhor determinou que ele fizesse. Mas por quê? Foi preparado no secreto. O problema é que a gente não quer ser separado, ser preparado no secreto. Quer ser preparado com o microfone na mão. Quer ser preparado no estrelado. Deixa eu estrear no meu preparo. Deus vai te preparar no secreto. Não queira aparecer antes da hora. Porque quem aparece sem estar preparado, desaparece quando a pressão vem. Quantas pessoas você conhece? Eu não vou dar nome, mas tem uma pessoa na internet, né, que quando criança não cantava nada, mas as pessoas estavam em sua volta falavam que cantava muito. E aí começaram a gravar vídeos de música, não sei o que, o pessoal zoava, aloprava. A pessoa sumiu na internet. Sumiu. Depois fez aula de canto, treinou, aí foi pro secreto. Se preparou, depois ela voltou. Pronta, preparada. Aí eu te pergunto, tem público? Não como deveria ter. Talvez se não tivesse tido esse processo, não tivesse aparecido antes da hora, o seu público poderia ser muito maior. Então não queira aparecer antes da hora, porque quem aparece sem estar preparado vai desaparecer quando vier a pressão. E o pior, você desaparece cheio de traumas. Você aparece cheio de medos, cheio de dogmas. O anonimato é um esconderijo da graça.
O deserto é o altar onde o fogo se prova. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele está dizendo para nós esta noite: eu não te escondi para te punir, eu te escondi para te preservar. O esconderijo do Senhor, o deserto, quando Ele quer forjar você no anonimato, é para te preservar. Preservar na sua imagem, preservar nas suas estruturas, preservar no seu emocional, preservar no seu ministério. Para depois te expor, pronto, maduro, cheio de coragem e entendimento de quem você é em Deus. Deus está forjando constância e profundidade em nós. Não adianta de nada ser um crente, mas um crente sem constância alguma. Olha, eu estou aqui fervendo, pegando fogo. Daqui a pouco eu saio daqui e vou fazer tudo errado, esfrio. Aquele negócio, né? Só acha que aquele negócio de movimento e rodar e falar língua estranha, isso é ser cheio do Espírito. Não é. Isso é mover do Espírito. Ser cheio do Espírito é você manifestar os frutos do Espírito fora da igreja. Gálatas capítulo 5. Frutos da carne e frutos do Espírito. Você está cheio do Espírito? Tá, então manifesta os frutos do Espírito. Se você não manifesta os frutos do Espírito, você não está cheio do Espírito. Por isso tem muita gente em cima de altar se sentindo o mega blaster do poder de Deus. Porque fala língua estranha, balança e fica assim, mas não manifesta os frutos do Espírito. Ah, mas os frutos do Espírito você não vai manifestar todos. Você vai manifestar todos. Você tem que manifestar todos. Porque aqui fala os frutos da carne e o fruto do Espírito. Entenda? São frutos. É um fruto do Espírito, ele tem que manifestar em você. Isso é ser cheio do Espírito. E para isso, Deus vai forjar constância e profundidade em nós. Porque Ele não quer apenas nos levantar, Ele quer nos manter de pé. Te levantar é muito fácil. Quando Saul morreu, alguém foi lá e levantou seu filho no lugar. Mas não durou muito tempo e morreu. Te levantar é fácil. O negócio é manter você de pé. Conheço pessoas que foram levantadas, ungidas com óleo. Tu é pastor. E hoje não está pastoreando. Por quê? Porque foi o homem que levantou. Não se tem discussão quanto a isso. Muitos podem te levantar, mas Deus que vai manter você de pé. É Deus. Talvez você realmente tenha um ministério, tenha um chamado, mas não era a hora, não era o momento. A gente acelera e atropela os processos. Você ainda está no deserto passando por processos, porque tem certas coisas que tem que mudar, tem certas maturidades que tem que ser alcançada. O fogo vai revelar quem tem altar. Quem tem altar, o fogo revela. Quem não tem vai perecer, vai queimar. Queimou, acabou, já era. Mas quem tem altar, você vai ver, você vai sentir o mover do Espírito, o Espírito vai se mover em você, e você vai sair daqui e vai manifestar os dons, porque você tem altar. E uma vez que ele acende o altar vai se manter aceso lá fora. Mas se você queima aqui dentro e lá fora você muda, é difícil, né? Eu peco e Deus me perdoa, peco, Deus me perdoa, peco, Deus me perdoa. Um ciclo vicioso do pecado que não muda nunca. Você não tem altar. Você queima na igreja, mas você não tem altar para continuar queimando lá fora. Deus está nos chamando para um novo nível de maturidade, para não viver mais de impulsos, de achismo, de eu sei, não, você não sabe. Deus quer que você tenha um nível de maturidade mais profunda em Deus, para viver com um propósito. Não de impulsos, mas de propósito. É aquele negócio, o pessoal está pregando, deixa eu entender o propósito da mensagem. Não, eu quero entender a palavra
para criticar, para errar, para bater, para destruir. Não viva de impulsos, viva de propósitos, para não andar mais por emoção, por emocionalismo, mas por convicção. Escuta, um dia eu estava na igreja, no outro ministério, e no estacionamento entrou um homem endemoniado. Senti de orar por ele, ministrei ele, fui orar por ele, eu sabia que ia manifestar, então já puxei ele para perto do pescoço aqui, né, perto do ombro, porque quando se manifestar, você segura ele aqui. E quando ele foi manifestar, eu já segurei ele, em nome de Jesus, sai! E no mesmo instante, o demônio saiu. Convicto, cheio de autoridade, porque o seu Espírito de Deus está em mim. Não é um mover, não é um sentir um arrepio, não. Ai, fala arrepio, não fala arrepio. Que professor é esse? Imaturo. Entenda? Eu expulsei aquele demônio, o cara foi embora, ele estava alcoolizado, saiu até andando melhor. Foi embora o demônio com a cachaça, com tudo. Uma semana depois, umas 2 semanas depois, não me reporto, um dia que eu não estava muito bem. Sabe aquele dia que você está meio o fardo pesado de carregar? Mas não do pecado. O fardo das responsabilidades que a religião te impõe. E ele falou assim, eu quero ficar sentado e só assistir o culto. Levanta, vamos orar para as pessoas. Os pastores começam a orar. Falei, pô, então pronto, tem que ir lá fazer. Levantei e falei, comecei a orar. Pela igreja. E eu vi um rapaz, um jovenzinho, chorava muito. Falei, vou abraçar. Fazer o quê? Acolhimento. Fui lá, abracei. Senhor Jesus te abençoe. O Senhor Jesus, Ele renove suas forças. Aí na hora que eu botei a mão, ele começou. Mas eu não senti que ia ter demônio ali. Eu não sinto demônio nesse cara. Mas a manifestação, acho que eu não estou muito legal, né? Enfim. Não estou no... eu não estou sentindo. Não estou titindo. Demônio. Não. Começou a manifestar, eu, em nome de Jesus, te olhando, vai embora. Em nome de Jesus, te olhando, vai embora. E ele continuou e caiu no chão. Aí eu levantei a calça assim, fui lá. Em nome de Jesus, te olhando, vai embora. Nada. Você não. Chama o homem de branco. Você é meu. Rapaz, eu olhei para a cara desse cidadão. Os intercessores eram em volta, né? Desci, botei a mão no ombro dele, puxei ele para perto e assim, acabou a palhaçada. Levanta. Assim, eu bem sei quem eu sou em Deus. Eu bem sei o Deus que eu sirvo. E eu falei, em nome de Jesus sai. E todos os demônios respeitam o nome de Jesus, não o meu. Então não tem demônio nenhum. Acabou a palhaçada, levanta. Mas quietinho, no ouvido dele. Foi para todo mundo ouvir. Quando ele parou, perguntou, o que aconteceu? Não é nada não, varão, senta aqui. Assiste o culto, depois a gente conversa. Para os intercessores, que vivem, pessoas que não porque eles querem, mas porque a imaturidade te conduz a isso, a viver apenas um sistema religioso. Vivendo em religiosidade, pensa o quê? Que o pastor falou no ouvido do demônio, que o demônio saiu rapidinho. Vocês ficam... Mas não. Eu simplesmente acabei com a brincadeira. Por quê? Porque eu tenho convicção de que eu estou cheio do Espírito Santo. Estou orando e não estou sentindo o demônio. O cara continua. Aí o cara vem e fala, você é meu. Meu parceiro, está me tirando? Aí você, sem chance. Agora, se é uma pessoa que vem pegar e fala, ele descobriu. Tu não sabia não que demônio vem quando você pega e quando você erra? Assim como ele vem também quando você está cheio do Espírito. E estar cheio do Espírito não é mover, não é movimento dentro da igreja. Cheio do Espírito é fora. Manifestando os frutos do Espírito. Para não andar mais por emoção, mas por convicção. E eu concluo essa ministração dizendo que o trono está no teu futuro. O lugar onde Deus quer fazer você chegar está no seu futuro. Mas o altar está aqui agora. O altar é hoje. O altar está no seu presente.
Não é no seu passado, é o agora. Não é o amanhã, é o já. E Deus não confia o trono a quem foge do altar. Altar aponta para sacrifício. Então hoje, se você está num tempo de silêncio, de pouca visibilidade, ninguém está me vendo, de aparente estagnação, eu só sento e assisto o culto. Não desanima não. Não desanima porque você está no centro da vontade de Deus. Deus não esqueceu de você. Ele está apenas te amadurecendo para aquilo que Ele já escreveu. Sabe quando você pega uma fruta e você tira fora do tempo? Está verde ainda? O que o pessoal faz para amadurecer? Enrola no jornal e põe em um lugar bem escuro. Para quê? Para amadurecer. É no escondido. Até aqui Deus nos ensina. É quando ninguém está te vendo lá no culto que você vai amadurecer. O que Ele quer fazer com você, Ele vai fazer e pronto. O deserto vai acabar. O deserto não é para sempre. Ele acaba, ele tem um fim. Mas quando acabar, você não sairá dele o mesmo que você entrou. Quando o deserto acabar, você não será mais o mesmo. Você será alguém com história, alguém com raízes, com marcas, sim, com marcas, mas com uma autoridade espiritual. Porque o trono, ele começa no deserto. Se coloque de pé em nome de Jesus.